Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entende o que estás lendo? Hoje Josué capítulo 13, parte 2, episódio de número 913, 11ª temporada. Tô querendo pular para a próxima, vai demorar um pouquinho. Então a gente está aqui, firme e constante, há 5 anos meditando na palavra de Deus, há quase 5 anos. Nós temos vários livros da Bíblia comentados, capítulo por capítulo, para você que quer aprender mais da palavra de Deus. Tudo de forma gratuita, um toque no seu celular. Você pode participar, você pode aprender, você pode compartilhar, você pode curtir, contribuir, sei lá, fazer o que Deus tocar no seu coração. A gente não vende nada aqui, é tudo feito com muito carinho, muito amor, para abençoar o seu coraçãozinho. E eu espero sinceramente que a palavra de Deus esteja te transformando, te renovando, te purificando, te edificando, esteja transformando completamente, inteiramente a sua vida, tá bom? Então você encontra aí no Deezer, na Amazon Music, no YouTube Studio, Spotify, iVoox, OneRepublic, Apple Podcasts, todos os distribuidores de áudios e podcasts da internet aí, é bem provável que você encontre. Podchaser, são milhares e milhares de lugares onde você pode clicar aí no seu celular, ouvir no carro, no computador, no tablet, na Smart TV, onde você quiser. Você tem disponível a palavra de Deus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o destino de Balaão, dentre várias coisas interessantes que Deus tem para nos ensinar. Então fique aí até o finalzinho, leia o capítulo 13, depois vem para cá, escute todos os episódios, os outros episódios, dos outros livros da Bíblia também, e seja abençoado. O versículo 22 desse capítulo 13 nos apresenta o destino de Balaão. Quando os dons espirituais eles são usados para fins não espirituais, eles perdem o seu valor espiritual. Sim, no livro de Números, Balaão ele aparece como um profeta inspirado por Deus, mas no livro de Josué ele é mencionado apenas como um adivinho comum. Veja, todos os dons espirituais de discernimento, de poder, de compaixão, de misericórdia, são valiosos apenas quando bem utilizados. À medida que se degradam por usos malignos, perdem seu caráter divino e se tornam meros talentos de inteligência e habilidade. O abuso dos dons espirituais para ganho pessoal é um pecado que não irá ficar impune. Balaão ele vendeu seus poderes proféticos por dinheiro, consentindo em usá-los para o mal e a falsidade. Agora, seu pecado o alcançou. Quem recebe grandes dons assume grande responsabilidade. Nenhum poder espiritual é concedido para fins meramente egoístas. Quanto maiores os talentos que desperdiçamos, maior será o julgamento que invocaremos sobre nós. Possuir dons espirituais não é garantia de salvação pessoal. Aqui é onde muitos se enganam. Balaão tinha grandes dons, contudo sofreu o destino dos gentios. Nossos privilégios não são prova de um favor divino que ignorará os nossos pecados. A salvação ela não vem dos dons do Espírito, mas da graça de Deus em Cristo. O menos dotado tem tanta base para a salvação quanto o mais dotado. Poder de pregação,
o dom da oração, discernimento teológico, sensibilidade religiosa, podem ser encontrados até em uma vida sem Cristo. E se assim for, não terão valor algum como mérito no dia do juízo. O conhecimento da verdade apenas aumenta a culpa daqueles que não a seguem. Balaão conhecia o Deus verdadeiro e o caminho da justiça. Mas, por não viver de acordo com o seu conhecimento, sua culpa foi agravada e a sua condenação certa. É pior do que inútil conhecer a verdade cristã e não obedecer. Tiago capítulo 1, versículo 22 e 24. A fé em Cristo, que nos garante a salvação, não é a mera crença intelectual nas doutrinas da redenção, Tiago 2,19, mas sim uma confiança submissa e uma obediência leal a Cristo como Senhor e Salvador, Marcos 2,14. Essa figura de Balaão, que é apresentado aqui como alguém capaz de alcançar uma fama imortal, mas que na verdade ele encontrou apenas infâmia. Veja, é chamado por alguns de o Judas do Antigo Testamento. Alguém que trilhava o caminho certo até avistar o céu e então se desviava para a perdição. Considere a grandeza desse homem. Evidentemente, sua posição é de grande dignidade e influência. Considera-se que ele possuía tamanho poder em adivinhação e previsão, que foi trazido de uma cidade da Mesopotâmia até as fronteiras de Canaã para amaldiçoar Israel. Essa reputação levaria a crer que ele era, no mínimo, um homem dotado de grande discernimento espiritual, capaz ao menos de fazer boas previsões sobre todas as probabilidades. E aí a gente vê o processo de sua queda. Não se deve datar estritamente a queda a partir da tentação diante da qual ele sucumbiu. Há sempre, ou quase sempre, alguma decadência antes da queda. Ninguém cai por um único tropeço. Nós podemos rastrear todo o processo. O escritor do Apocalipse, com sua capacidade de ir direto ao ponto, ele resume em uma palavra: ele amava o salário da iniquidade, não a iniquidade em si, mas o que a iniquidade poderia lhe proporcionar. Primeiro, a venda do seu poder espiritual foi uma decadência. Buscar a luz de Deus para obter dinheiro dos homens era uma atividade prejudicial à sua consciência. Seja a venda de missas, seja absolvições, indulgências, oráculos, a contaminação é a mesma em todos os casos. Uma linha aparentemente tênue separa a aceitação de um honorário por Samuel do desejo ardente de Balaão por ele. Embora pareçam semelhantes, são essencialmente diferentes. No caso de Balaão, quando a gente compara com Samuel, a ganância tomou conta em vez de o profeta simplesmente aceitar os presentes como meio de subsistência. Ele passou a valorizar todos os seus poderes, privilégios espirituais apenas pelo seu valor de mercado. Isso é terrível. Quando o ministro cristão valoriza sua crença, sua experiência apenas como meio de ganhar dinheiro. E então, ávido por dinheiro, ele logo perde a fina camada da honra. Quando Deus se recusou a permitir que ele acompanhasse os mensageiros de Balaque, não deveria ter havido reabertura da questão. Mas tão ansioso ele estava pelas recompensas da adivinhação, que em sua segunda missão, ele se voltou para Deus pela segunda vez, na esperança de que ele permitisse o que já havia negado. Recusando-se a aceitar um serviço relutante, Deus, ao mesmo tempo, permite e pune uma conduta menos honrosa. Repetidamente,
Ele tenta obter permissão para amaldiçoar Israel, apenas para conseguir ouro. Esse desejo de obter uma interpretação diferente daquela que Deus lhe deu é degradante, desmoralizante. Cada tentativa desonrosa e vil de incitar os anátemas de Deus contra uma nação justa falha em prejudicar Israel, mas causa danos terríveis a si mesmo. Até que buscando algum meio de se apoderar do ouro de Balaque, nessa busca ele cai. Cai em degradação até que, recusando-se Deus a inspirá-lo com mal, o seu coração está pronto para acolher e proferir uma inspiração vinda de baixo. E seu caráter está tão desintegrado nessa ânsia por dinheiro que, por fim, ele dá o conselho mais diabólico que um homem poderia dar: que em vez de lutar contra Israel, eles deveriam se esforçar para corrompê-los. Números 31:16. As festas licenciosas, as orgias, são de sua autoria. E não fosse por Finéias, poderiam ter sido tão desastrosas para Israel, quanto suas intenções eram diabólicas. Que queda do nível do caráter, influência e oportunidade mais elevados para o nível de um crime satânico. A ganância está causando desastres diários, tanto desastrosos quanto irreparáveis. Cuidado com isso. E, por fim, observe a retribuição. É bem provável que ele tenha recebido sua recompensa e, por um momento, tenha ficado tão satisfeito quanto Acã. Mas será que ele sentiu satisfação nisso? Israel, em cujo bem-estar futuro ele reconheceu a fonte da melhor ajuda do mundo, está debilitado, degradado, enfraquecido por causa de seus conselhos, e isso o magoaria. Midian é quase completamente aniquilada. Todos os homens e a maioria das mulheres são mortos, Números 31. O próprio Balaão tem apenas um breve desfrute de sua riqueza, pois ele também é morto, Números 31:8. A perda de vidas provavelmente doeu menos do que a infâmia eterna que transformou o que até então fora um nome honrado em um provérbio para a forma mais vil de maldade traiçoeira. Essas penalidades são óbvias. A gente aprende aqui que Deus ele é paciente no exercício da sua justiça. Deus é paciente no exercício da sua justiça, assim como na sua compaixão, pois ele é o Senhor, para quem 1000 anos são como um dia. Ele sabe que as suas ameaças, assim como as suas promessas, não podem falhar. E disso nós temos uma prova notável, tanto no castigo que recaiu sobre Balaão durante a guerra pela conquista de Canaã, quanto na bênção de Caleb. Por muitos anos, Balaão foi infiel à sua própria consciência, retornando às idolatrias de Canaã, depois de ter sido por um dia o instrumento dos mais gloriosos oráculos do verdadeiro Deus. Ele é, portanto, uma ilustração da verdade, de que as paixões mais vis do coração, se não subjugadas, sempre extinguirão a luz mais clara do intelecto. Balaão ele escolheu conscientemente o caminho do mal. Ele mergulhou novamente nas práticas corruptas dos incrédulos. E por muito tempo, aos olhos dos homens que julgam apenas pela aparência, pareceu que ele havia feito a escolha certa. Não seria melhor sentar-se sobre sua própria videira e figueira e desfrutar das riquezas que Balaque lhe concedeu, do que juntar-se aos israelitas em sua árdua peregrinação pelo deserto, sob um sol escaldante, sob a areia ardente? Não teria Balaão agido com sabedoria? Sem dúvida sim, se a regra for comamos e bebemos, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Ou seja,
se Deus não reinar em justiça para todo sempre. Mas quando o velho adivinho caiu sob a espada daqueles israelitas cuja guerra ele não quis compartilhar, ele compreendeu tarde demais que somente aquele povo desprezado havia sido sábio e que, apesar de toda a luz que recebera, vivera e agira como um tolo. Quantos vivem hoje que reconhecem com suas mentes a verdade do Evangelho, mas que não estão dispostos a abandonar seus pecados, até que chegue o terrível dia do Senhor? Mas felizes aqueles para quem este dia de despertar chega antes da morte, de modo que não desçam à sepultura com seus corações endurecidos pela mera prosperidade material, apenas para serem despertados pelo golpe da retribuição divina. Lembremos-nos do castigo de Balaão, que certamente veio, embora parecesse demorar. Quando a prosperidade dos ímpios nos parece uma pedra de tropeço. A história de Balaão, meus queridos, ela nos lembra que dons espirituais sem um coração obediente perdem seu valor diante de Deus. Conhecer a verdade, falar dela e até experimentar momentos de inspiração divina não substitui uma vida rendida a Cristo. No fim, não são os dons que salvam, mas a graça de Deus acolhida com fé e obediência. É isso. De que adianta possuir grandes dons espirituais se o coração permanece preso ao interesse próprio? Não corremos o risco de conhecer profundamente a verdade ainda assim, viver como se ela não governasse nossa vida. Acontece muito. Vamos orar? Agradecer a Deus por mais uma porção da sua palavra. Bênção demais. Que Deus continue abençoando grandemente seu coraçãozinho. Oh, louvado seja o Deus, Criador dos céus, da terra, digno de toda honra, louvor e adoração. Senhor Deus, guarda nosso coração, para que os dons que recebemos sejam usados para a Tua glória e não para os nossos próprios interesses. Livra-nos da ganância, da hipocrisia e da ilusão de pensar que o conhecimento da verdade substitui a obediência. Dá-nos um coração humilde, fiel e submisso a Cristo para que nossa vida confirme aquilo que confessamos com os nossos lábios. Amém, amém, amém. Joia demais, que bom, obrigado pela audiência e pela paciência. Eu te encontro no próximo episódio para a gente juntinhos meditar na bendita palavra de Deus. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.